Fala família, só passando rapidinho no começo para avisar que estamos chegando muito perto dos 100 mil inscritos. Se você caiu de paraquedas aqui, ou já acompanhou os vídeos, mas ainda não se inscreveu, se inscreve aí e bora dar aquele hype nesse vídeo, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Sem mais enrolação, bora direto pro vídeo que tá insano. Nosso prota queria atingir o auge das artes marciais, mas já sabia que essa era uma posição que jamais alcançaria, por mais que tentasse. No entanto, ele estava desesperado para atingir seu objetivo, e por isso decidiu seguir uma lenda que havia sido passada de geração em geração. Aparentemente, havia uma fruta dourada localizada dentro de um santuário guardado por um dragão. Dizem que esta é uma fruta que concede imortalidade, e após uma longa e árdua batalha contra o dragão, nosso prota alcançou a fruta dourada. Ele ficou surpreso ao ver que a fruta realmente existia, e sentou-se sobre o cadáver do dragão como um verdadeiro conquistador antes de fazer menção de comê-la. Ele está confiante de que, ao comê-la, poderá atingir o auge das artes marciais. O nome do nosso prota era Gilfis Eldrigen, e ele era aclamado como o mais forte do mundo. Décadas depois, Gilfis envelheceu e está à beira da morte. Ele está cercado por seus familiares, e sentado ao seu lado está seu filho mais velho, Gilliam. Gilfis percebe que seu filho parece triste e o incentiva a ser bonzinho, dizendo que sua hora chegou. Gilliam está triste por estar prestes a perder o pai, assim como perdeu a mãe. À medida que ele se aproxima da morte, Gilfis pensa na fruta da imortalidade e percebe que tudo não passava de um monte de bobagens. No entanto, ele se consola com o fato de ter sido abençoado com uma esposa e filhos. Ele diz aos filhos que viveu uma vida boa e não se arrepende. Embora no fundo isso fosse uma mentira deslavada, Gilfis basicamente se arrepende de não ter tido mais tempo para atingir o auge das artes marciais. Momentos depois, ele falece e de repente abre os olhos novamente. Ele fica chocado e se pergunta por que tudo parece diferente. Ele sente que seu corpo está leve e, ao olhar ao redor, percebe que tem mãos de bebê. É então que se dá conta de que é um bebê e que está em um berço. Ele não conseguia acreditar no que via, mas tentou se acalmar, já que eram 10 estrelas em sua vida passada. Gilfis conclui que sua situação não é nada normal e começa a se perguntar quem poderia ter feito isso com ele. De repente, ele percebe que a dita fruta da imortalidade que ele comeu não era realmente uma fruta da imortalidade. O poder da fruta era a reencarnação, não a imortalidade, como ele suspeitava anteriormente. Isso o faz sorrir, pois considera que ter essa habilidade é uma sorte maior. Com isso, ele acredita que pode finalmente alcançar o auge das artes marciais. Ele percebe que há outros bebês ao seu redor e, como está em um prédio separado, conclui que deve ter renascido na família Eldragon. No entanto, ele começa a se perguntar por que há tantos bebês no quarto. Nesse momento, empregadas entram no quarto com mamadeiras. Elas pegam um dos berços e pegam um goblin bebê para alimentá-lo. Gilfis fica chocado ao ver um goblin no quarto e se pergunta o que as criadas planejam fazer. Após alimentar o Goblin com uma substância vermelha, ele explode, derramando sangue no rosto de Gilfis. Ele fica chocado ao ver isso, e o medo percorre seu corpo enquanto tenta descobrir o que há dentro da garrafa. As empregadas decidem então diluir um pouco a bebida e continuar dando às crianças. Gilfis logo é agarrado por uma empregada enquanto ainda tenta descobrir o que deram de comer ao Goblin que causou a explosão. Ele consegue ver claramente que o conteúdo da garrafa não é leite, mas parece estar transbordando de magia. Ele não consegue acreditar que as criadas estejam alimentando bebês com algo tão perigoso. A criada enfia a mamadeira em sua boca, e quando ele prova o conteúdo, Gilfis finalmente percebe que se trata de sangue de dragão ancestral. Ele não consegue acreditar em como elas são loucas por fazer bebês beberem sangue de dragão. Ele finalmente entende por que disseram que iriam diluí-lo. Ele decide que precisa cuspir, mas lembra que engoliu um pouquinho. No entanto, conclui que uma pequena quantidade não o matará. Ele percebe que os outros bebês também estão cuspindo a substância e decide que essa é a melhor coisa a fazer antes de explodir. Nesse momento, percebe que pode estar cometendo um erro ao cuspi-la. Ele percebe que, se absorver todo o poder mágico, poderá superar seu eu anterior e finalmente atingir o auge das artes marciais. Ele não tem a mínima ideia do que está acontecendo, mas decide usar a situação da melhor maneira possível. Bebe tudo o que está na garrafa, com a cara de quem quer mostrar a todos porque não devem mexer com ele. Até a empregada fica chocada ao ver Gilfis consumindo alegremente o sangue de dragão que lhe é dado. A empregada também fica feliz que as coisas estejam funcionando a seu favor. Depois que ele termina de beber a mamadeira inteira, é colocado de volta no berço e percebe que os outros bebês também sobreviveram à provação. Como um bebê normal, ele começa a sentir sono depois de desfrutar de uma boa refeição. 7 anos depois, Gilfis é visto praticando suas habilidades de força colocando uma pedra nos pés enquanto faz uma flexão com uma mão. Ele chega a 1000 flexões antes de empurrar a pedra para longe. Ele observa seu corpo musculoso e admite que o adora. Aparentemente, Gilfis agora se chama Zeke Eldrigen. Zeke atribui toda a sua força à qualidade do sangue de dragão que consumiu. O sangue do dragão parecia conter uma vasta quantidade de poder, e até mesmo os bebês que ingeriram apenas um
pouco ganharam corpos muito mais fortes do que os de humanos comuns, graças ao verdadeiro poder do dragão divino que ele já havia absorvido em sua vida passada. Zack foi capaz de absorver cada gota do poder único do dragão ancestral. Zack conseguiu passar por uma transformação que o deixou chocado. No entanto, Zack percebe que ainda é um guerreiro de uma estrela, o que o deixa decepcionado, já que ele deveria ter pelo menos 4 estrelas. Basicamente, uma estrela é a verdadeira fonte de poder de alguém, que é comprimida até o seu limite. A pessoa visualiza seu corpo como um universo e deixa as estrelas se moverem dentro dele. Acontece que a dificuldade aumenta a cada estrela, pois quanto mais estrelas, maior a força. E Zack, em sua vida passada, conseguiu alcançar o nível de 10 estrelas, o que o tornou a única pessoa no mundo a conseguir tal feito. Já se passaram 7 anos desde que Zack nasceu como filho do atual chefe da família Eldragon, mas ele é um filho ilegítimo. Sua mãe já havia morrido e seu pai nunca apareceu. Zack não consegue acreditar que tem um pedaço de lixo como o pai. Aparentemente, ele reencarnou um milênio depois, quando o mundo se tornou um lugar onde os fracos morrem nas mãos dos fortes. Há também um estranho ritual conhecido como o julgamento do dragão. Apenas os bebês que sobrevivem ao beber o sangue devem ser treinados como guerreiros Eldragon, mas Zack não recebeu nenhum treinamento de ninguém. Ele tenta fazer algumas perguntas à empregada, mas ela simplesmente responde que não tem permissão para dizê-las. Zack desabafa com a empregada, lembrando-a de que aqueles que passam no teste devem receber treinamento de combate, mas ele está cercado apenas por empregadas e sem um único instrutor à vista. A empregada age como uma boneca e pergunta a Zack se ele precisa de alguma coisa, mas ele diz que não. Na verdade, Zack consegue se virar sozinho, já que está mais focado em construir seu corpo do que em treinamento de combate. Zack então pergunta à empregada se ela pode lhe dar informações sobre as outras crianças da família principal, mas a empregada lhe dá a mesma resposta. Ela não tem liberdade para dizer. Zack tenta se virar para obter uma resposta, mas a empregada mantém a resposta. Zack fica irritado ao se perguntar se essa é a única coisa que a empregada consegue dizer. Zack então pergunta à empregada se ele está na casa para ser maltratado, mas a empregada desmente, dizendo que eles receberam ordens para atender às suas necessidades pessoais. Zack percebe que a empregada é uma guerreira e que, para o treinamento de combate, ela o ajudaria. Como a empregada não está ajudando, Zack decide que é hora de ir para a floresta. Ele não consegue acreditar que está morando com uma empregada há 3 anos e que eles não têm nenhuma conexão real. Zack espera uma resposta, mas não recebe nenhuma da empregada, que agora parece ignorá-lo. Zack entra na floresta e come um punhado de ervas venenosas, cujo gosto é obviamente horrível. No entanto, ele não se importa, pois considera isso parte do seu treinamento. De repente, ele percebe que há um leve rastro o seguindo. Ele se pergunta por que alguém o estaria seguindo e não apareceria para dizer algo. Ele ignora quem quer que seja e se concentra no que está à sua frente. De repente, ele percebe um javali furioso à sua frente. Percebe que a névoa negra que emanava da pessoa que o seguia não existia em sua vida passada, o que o deixa sem saber o que era exatamente. Mesmo assim, Zack se mostra ao javali e, como o nome indica, ele avança em sua direção. Zack sorri ao perceber que conquistou a atenção do javali. Zack assume a postura perfeita para se esquivar facilmente do javali, e assim que o javali está em campo aberto, Zack lhe desfere um soco na barriga. O impacto é terrível e destrói as entranhas do javali, matando-o com um único golpe. Zack fica impressionado que apenas um leve toque dele, que é um jogador de uma estrela, tenha conseguido derrotar o javali. Zack então conclui que a qualidade da estrela é o que importa, não a quantidade. Zack pega o javali e o coloca no ombro enquanto volta para casa. Zack conta que já está cansado de ficar sozinho e pensa em partir em uma aventura. No entanto, percebe que o mar será o único lugar para onde poderá ir, mesmo que queira ir a qualquer lugar. Enquanto isso, o sujeito estranho que estava seguindo Zack fica chocado por ter conseguido derrotar um javali com apenas um soco, sem nunca ter recebido um pingo de treinamento de combate. Além disso, ele não consegue acreditar que Zack realmente percebeu que ele estava se escondendo. Ele basicamente conclui que Zack não é uma criança normal. Como sua mãe morreu muito jovem e seu pai não tinha interesse nele, ele conclui que não havia como Zack ter recebido uma educação adequada. No entanto, ele não tem permissão para fugir, pois é filho do chefe da família e, por isso, está sendo mantido sob vigilância. O sujeito estranho percebe que as coisas estão ficando cada vez mais interessantes. Zack volta para casa e percebe que há visitas na casa. Ele sente a força desses visitantes e se pergunta o que querem dele. Ele caminha até a porta para escutar a conversa e, pelo que percebe, não há intenção de matar neles. Então, finalmente abre a porta e vê alguns homens na sala, perguntando por que vieram. Ele percebe que os homens têm o emblema dos Eldragons em suas roupas. Isso o deixa ainda mais curioso, e ele se pergunta o que os homens querem dele. Nesse momento, os homens lhe dizem que vieram buscá-lo porque ele precisa passar por um exame. Zack quase perde a cabeça ao ouvir isso, já que ninguém lhe contou sobre nenhum exame. Logo depois, Zack é levado para a casa principal. Ele nunca imaginou que voltaria depois de 1000 anos longe de lá. Zack é vestido com um uniforme escolar
popular pelos homens que chegam à casa. Acontece que ele foi levado à casa principal, não por luxo, mas para frequentar a academia conhecida como Ninho do Dragão. Esta foi uma academia fundada pela família Eldragon, e todos os nascidos na família almejam se matricular nela. Aparentemente, todos recebem educação aos 7 anos, e hoje era o vestibular, mas Zack não recebeu educação alguma. No entanto, Zack não tem escolha, a não ser fazer o exame, já que é obrigatório, e é por isso que ele foi trazido de onde está hospedado na floresta. Zack está frustrado com tudo, e isso o faz abaixar a cabeça de dor. Enquanto os outros alunos passam por ele, um deles de cabelo azul, Langus, se aproxima. Langus é da vila de Oldscale e pergunta a Zack se ele está bem ou se está com algum tipo de problema. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra gente bater 100k de inscrito. Vai me deixar muito felizinho, hein? Zack se vira para encará-lo e ele pergunta rudemente o que ele quer. Langus parece tímido, dizendo a Zack que só estava tentando ajudar, já que ele parece estar preocupado. Zack fica chocado com a abordagem de Langus. Ele percebe que é tímido, mas percebe que tem um certo poder dentro de si. Zack se levanta e pede desculpas pela grosseria. Ele então se apresenta e diz a Langus que está apenas confuso sobre o que os chefes de família estão planejando fazer com eles. Langus então responde que o conteúdo da prova não muda de ano para ano. No entanto, Zack esclarece a situação, dizendo a Langus que ele realmente não sabe do que se trata a prova. Langus fica chocado ao perceber que o sujeito à sua frente realmente não tem a mínima noção do que está dizendo. Langus se pergunta se Zack ficará bem, já que não tem ideia do que quer enfrentar durante o exame. Langus então decide se dar ao trabalho de explicar a Zack. Quando ele está prestes a começar a explicar, um grupo de valentões aparece por trás, chamando Langus de Nanico. Até Zack fica chocado ao ouvir alguém chamando Langus de Nanico. O grupo de valentões acaba sendo liderado por um cara, Rettin, que também é da vila Oldscale. Rettin zomba de Langus perguntando por que um Nanico como ele está vindo para o exame quando pode ir para casa e só brincar. Langus ainda não consegue entender a diz, pois responde que veio para o exame, mas isso só faz Rettin gritar com ele. Rettin diz a Langus que ele é um lixo e que não há como alguém como ele entrar na academia. Rettin continua rindo de Zack, lembrando-o de que seu pai é um dragão de mentira. Zack percebe que Langus está irritado, pois percebe que ele cerrou o punho. Aparentemente, a família Eldragon tem uma hierarquia estabelecida por um monarca absoluto. Os novatos são conhecidos como dragões menores. Os soldados comuns são conhecidos como dragões jovens. E a classe de capitães são os dragões adultos. No topo estão os anciões, ou classe executiva, conhecidos como dragões anciões. No entanto, há um nível na parte inferior reservado para o lixo, chamado de dragões falsos. Os dragões falsos são aqueles que não conseguiram entrar no ninho do dragão ou que não conseguiram se formar na academia. Eles são basicamente chamados de falsos, mas Langus quer provar que pessoas como ele não são falsas. Zack então decide se juntar à conversa e pergunta a Rettin como ele sabe que Langus é um lixo, se ele nem sequer passou pelo exame. Rettin fica chocado com a interferência de Zack e pergunta quem ele é e se ele tem algum problema com ele. Zack responde que é legal, mas só quer saber por que Rettin acha impossível Langus entrar na academia. Rettin então responde que pessoas como Langus são fracas. Zack fica chocado ao ouvir isso e simplesmente diz a Rettin que Langus é mais forte do que ele e sua gangue de lixo. Isso irrita Rettin, que pergunta a Zack se ele está insinuando que eles são inferiores a alguém como Langus. Antes que tudo exploda, um examinador aparece para avisar aos alunos que o exame de admissão está prestes a começar. Ele informa aos candidatos que eles precisam escolher um número após a inscrição. Rettin encara Zack com muito desgosto, prometendo que vai se lembrar do seu rosto. Zack fica surpreso por Rettin já estar irritado e se pergunta por que os jovens atuais são tão mal-humorados. Langus fica surpreso ao ouvir Zack dizer isso, já que todos têm a mesma idade. Langus então acrescenta que qualquer um ficaria bravo se fosse chamado de fraco. Zack então pergunta se o exame é obrigatório, mas Langus menciona que é livre para desistir se achar que não tem condições de participar. Isso é uma surpresa para Zack, mas prova ainda mais para Langus que Zack não sabe de nada. Langus então aconselha Zack a desistir, pois ele pode se machucar durante a prova. Zack deixa claro a Langus que não tem intenção de desistir. Langus fica surpreso ao ver a confiança de Zack, mesmo sem ter a mínima ideia do que se trata a prova. Zack então sugere que eles se apressem antes do início da prova. Momentaneamente, todos os candidatos estão reunidos. O examinador fica na frente para contar os detalhes da prova. Ele os informa que tudo o que precisam fazer é deixar um arranhão na rocha à sua frente para passar no exame. No entanto, nenhuma arma além das fornecidas pelos examinadores é permitida. Para tornar a experiência mais interessante, eles podem usar as mãos nuas desde que consigam fazer um arranhão na rocha. O examinador então revela que todos têm 3 tentativas cada, mas é que não considera este um exame particularmente difícil. Langus
Langus fica horrorizado ao ouvir isso, e Zack se pergunta qual é a surpresa, já que tudo o que eles precisam fazer é arranhar a rocha. Zack já esperava um exame maluco por causa do teste que os submeteram, fazendo-os beber sangue de dragão, mas com o que está vendo, Zack fica extremamente decepcionado. O examinador então ordena que o exame comece. O primeiro candidato se aproxima da rocha e a golpeia com toda a sua força, mas isso estilhaça sua espada e produz um estrondo tão alto que quase ensurdece os presentes. Mesmo com toda a força que ele emprega, não consegue deixar um único arranhão na rocha. O garoto cai no chão de dor e os examinadores perguntam se ele está disposto a usar as 2 tentativas restantes, mas ele sente tanta dor que não consegue. Eles declaram isso uma desistência e ele é levado embora. Zack então percebe que Langus está agindo de forma estranha e se pergunta o porquê, já que o exame parece fácil. Zack então pergunta a Langus sobre a pedra. Langus revela que a pedra é chamada de Pedra da Regeneração e pode reparar qualquer pequeno arranhão instantaneamente. Ela também tem a capacidade de refletir o impacto do dano em 100 vezes se atacada com força bruta. Zack conclui que a pedra é bastante escandalosa. Langus então menciona que é possível deixar um arranhão nela se o poder da fonte etérea dentro de uma pessoa for circulado corretamente. Com o que acabou de ouvir, Zack conclui que o problema se deve basicamente ao manuseio adequado do poder da fonte etérea e não à habilidade do indivíduo em artes marciais. Zack dá uma olhada nos participantes e percebe que há um número considerável de candidatos que deveriam ser aprovados no exame. Ele percebe que Retin e seus companheiros também são fortes o suficiente para passar. De onde está sentado, consegue ouvir os candidatos sendo reprovados um após o outro, após seus braços serem quebrados por tentarem deixar um arranhão na rocha. Momentaneamente, o examinador liga para o número 315, que é o número de Zack. Langus teme por Zack e insiste para que ele se retire, mas Zack garante que ficará bem. Zack se aproxima e assim que o examinador o observa, sente uma imensa pressão e aura emanando de Zack. Perguntam a Zack qual arma escolher e ele responde que não precisa, pois planeja usar as próprias mãos. O examinador pergunta novamente se ele realmente não quer usar uma arma, e ele diz que sim, garantindo ao homem que seus punhos são suficientes para o trabalho. Ao ouvirem isso, os outros alunos começam a zombar dele, dizendo que não há a mínima chance de ele conseguir arranhar a rocha apenas com os punhos. Até Langus não acredita em Zack, pois acredita genuinamente que seus braços e punhos podem ser arrancados. Langus começa a se culpar, dizendo que deveria ter tentado impedir Zack de participar do exame. Como Zack já decidiu o que quer, o examinador lhe diz para prosseguir. Zack examina a rocha e admite que ela é feita de um mineral que ele nunca tinha visto antes. Ele conclui que se trata de algo que se formou depois de 1000 anos. Ele percebe que há muitas coisas que ainda não sabe, mas decide transferi-las todas para o futuro. Zack se energiza, pronto para socar a rocha. Com a quantidade de energia que ele gerou, ele acredita que deve ser suficiente para fazer o que quiser com a rocha. A técnica que ele prefere usar é chamada de técnica de combate matador de dragões. Uma aura amarela brilhante se forma ao redor de seu corpo e braço enquanto ele bate o braço na rocha. Isso estilhaça o topo da rocha com o impacto, deixando um barulho alto e uma nuvem de poeira. Todos ficam surpresos, mas enquanto todos fecham os olhos do examinador permanecem abertos, agindo como se fosse algo importante. Zack suspira aliviado, mas percebe que a técnica é um pouco avançada para sua idade. Ele examina o braço e vê que está sangrando, e seu uniforme também está rasgado. Em vez de se elogiar por quebrar a pedra, Zack conclui que seu treinamento não é suficiente. Os outros alunos ficam se perguntando como ele fez isso. Por outro lado, Reton está furioso porque Zack conseguiu quebrar a pedra. Langus fica com o queixo no chão, já que Zack é a última pessoa que ele espera que passe na prova. Até mesmo o examinador considera o que acabou de assistir impossível, pois somente alguém com classificação 4 estrelas ou superior seria capaz de destruir a pedra de regeneração. Como Zack é um filho ilegítimo, o examinador se pergunta se ele de alguma forma herdou os poderes da casa. O examinador também descobre que viu o movimento que Zack usou em outro lugar. Zack então se aproxima do examinador e pergunta como ele se saiu na prova. O examinador informa que ele foi aprovado e lhe entrega uma garrafa com uma substância verde. Zack pergunta ao examinador júnior sobre o conteúdo da garrafa, mas o sujeito apenas o encara com ódio, dizendo-lhe para se afastar. Zack simplesmente presume que a garrafa é uma recompensa por ter passado no teste. Zack retorna para seu novo amigo e Langus o elogia por quão incrível ele foi. Zack então pergunta a Langus sobre a garrafa e ele revela que é uma poção de cura. Zack fica confuso ao ouvir isso e Langus menciona que se trata de uma poção de cura de nível normal. Zack verifica mais uma vez e percebe que a substância não parece venenosa. Ele começa a se perguntar se a poção de cura em questão poderia ser na verdade um elixir. Aparentemente, um elixir é uma poção feita de materiais muito raros e combinada com ervas que crescem apenas em reinos secretos. Além disso, núcleos de elixir puros de bestas divinas e fantasmagóricas são adicionados. Beber o elixir basicamente cura feridas antigas e recentes instantaneamente, além de aumentar o éter. No entanto, refinar o elixir
Elixir é muito difícil, pois seus ingredientes são difíceis de encontrar. É por isso que ele raramente aparece no mercado. Zack então consome a poção de cura e, como esperado, seus braços dilacerados se recuperam. Zack fica estarrecido e percebe que a poção de cura é, na verdade, um Elixir. Lengus então diz que não faz ideia do que seja um Elixir, mas que as poções de cura dos Eldragon são muito melhores do que as encontradas em lojas. Lengus considera isso normal, enquanto Zack fica completamente estarrecido, já que todos os seus ferimentos foram curados instantaneamente. No entanto, ele percebe que não há uma onda de éter como quando ele toma um Elixir. Lengus então diz a Zack que ele é bastante impressionante, mas Zack não acredita. Zack examina a garrafa e percebe que é basicamente o que o conhecimento humano foi capaz de criar por mais de 1 milênio. Lengus então lembra Zack de que ele é muito forte, e Zack responde que seu objetivo é ser o mais forte, então não se surpreende. Hettin e sua gangue de valentões logo se apresentam para fazer o teste, e todos passam. Zack não se surpreende com isso, pois já sabe que eles vão passar. Finalmente, o candidato 414 é chamado e descobre-se que se trata de Lengus. Enquanto desce as escadas, Zack percebe que Lengus está nervoso e o incentiva a se recompor, garantindo-lhe que tudo ficará bem. Lengus basicamente se vira, dizendo a Zack para parar de exigir tanto. Quando Lengus chega ao local do teste, ele pega uma espada, deixando Zack se perguntando o que o sujeito está realmente fazendo. Lengus respira fundo e desfere seu golpe de espada na rocha. No entanto, ele não deixa um arranhão sequer e até cai no processo. Como de costume, o examinador o avisa que ele tem mais 2 tentativas. Lengus então se levanta para tentar novamente, mas o resultado permanece o mesmo. Ele cai no chão em lágrimas, imaginando se está prestes a falhar, como seus valentões lhe disseram que aconteceria. Como esperado, Hettin e os outros já estão rindo dele, dizendo que o filho do meio-dragão sempre será meio-dragão. Eles o incentivam a desistir, lembrando Zack de que ele disse antes que alguém tão fraco quanto Lengus é mais forte do que eles. O examinador então diz a Lengus que ele tem apenas mais uma tentativa. Perguntam se ele quer tentar novamente, e Lengus começa a gaguejar enquanto cai em um estado de escuridão total. Nesse momento, a voz de Zack surge da escuridão, perguntando o que ele está fazendo. Lengus se vira, confuso, e Zack sugere que ele use uma lança em vez de uma espada. Lengus ainda está confuso com isso, e Zack diz que ele fala sério. Zack repreende Lengus por usar uma arma que não lhe convém. Zack garante que não importa quantas vezes ele tente, não conseguirá fazer um único corte na rocha usando uma espada. Hettin e seus amigos começam a rir de Zack novamente, dizendo que Lengus aprendeu a usar espadas desde criança e nunca teve aulas de lança. Ao mesmo tempo, eles acreditam que Lengus continuará sendo o mesmo patético, mesmo que troque de arma. Zack então pergunta ao examinador se eles têm permissão para trocar de arma no meio do teste. O examinador garante a Zack que não há problema em fazer isso. Zack sorri para Lengus, dizendo que ele está livre para usar uma lança. Zack se apresenta como um verdadeiro palestrante motivacional, perguntando a Lengus se ele está pronto para ir embora como um perdedor, mas Lengus diz que não. Lengus então se levanta e diz a Zack que seguirá sua sugestão e tentará usar uma lança. Aparentemente, o pai de Lengus não tinha permissão para entrar no ninho do dragão e era sempre alvo de zombarias. Mesmo com tudo isso, ele nunca desistiu e ainda se certificou de criar bem o filho. Por tudo o que seu pai fez por ele, Lengus está disposto a provar que não é falso. Ele se lembra de Zack dizendo que sempre encontrará o mesmo resultado, não importa quantas vezes use uma espada. Ele não conhece Zack há muito tempo, mas está escolhendo acreditar nele. No entanto, ele não sabe como usar a lança, e Zack apenas lhe diz para empurrá-la em linha reta. Ele o incentiva a não pensar muito e simplesmente fazê-lo. Lengus sabe que é impossível para um lançador iniciante simplesmente atingir a pedra de regeneração e causar dano, mas ele nunca terá certeza se não tentar. Apesar de ter acabado de conhecer Zack, ele está escolhendo confiar nele. Como o Zack acredita nele, ele também quer fazer o mesmo. Lengus assume sua posição e percebe que a energia da fonte etérea fluindo por seu corpo está diferente de quando ele segurava uma espada. Lengus corre em direção à pedra e a atinge, deixando uma onda de choque massiva. Hetton e sua gangue de valentões começam a rir, dizendo que não houve diferença, mesmo que Lengus tenha trocado de arma. No entanto, olhando mais de perto, percebem que Lengus foi capaz de fazer isso. Eles ficam chocados ao ver isso, e nem mesmo o examinador consegue acreditar que Lengus realmente perfurou a pedra com a lança. Zack fica orgulhoso de Lengus e bate palmas para ele. Lengus não consegue acreditar no que vê quando o examinador registra em seu livro que ele passou no teste. Lengus é forçado a perguntar novamente para confirmar, mas Zack o abraça por trás, assegurando-lhe que ele realmente conseguiu. Com lágrimas nos olhos e felicidade, ele abraça Zack. Hetton e seus companheiros não querem acreditar que Lengus realmente passou no teste, e todos acreditam que foi um golpe de sorte. O examinador então grita a plenos pulmões, dizendo aos candidatos que o exame havia terminado e que a próxima etapa era a cerimônia de admissão. Ao ouvir isso, Zack fica surpreso. Ele não consegue acreditar que arranhar a pedra seja o único teste que vão exigir deles. Lengus então diz a Zack que pode haver outro exame depois que eles
eles entrarem na academia. Zack então pergunta a Langus o que eles devem fazer, já que já passaram no teste. E Langus revela que os chefes da família Eldragon aparecerão para dar os parabéns aos participantes. Nesse momento, um grupo de homens cultivadores de aura aparece ao longe, caminhando em direção aos alunos. Entre eles está um cara que chama a atenção de Zack, e ele pergunta a Langus quem é o sujeito sombrio. Langus não consegue acreditar que Zack acabou de falar mal do chefe da família. Zack não se contém e chama o chefe da família de cara feio, mas antes que ele possa dizer mais alguma coisa, Langus cobre a boca com a mão. Langus implora a Zack para ficar quieto e não dizer nada, e mesmo sendo difícil, Zack decide ficar quieto. Zack encara os homens, que são considerados as forças dos Eldragon. Ele fica impressionado porque há alguns caras decentes, já que a maioria são 6 estrelas. No entanto, o chefe da família, Balsa Eldragon, é um guerreiro de 8 estrelas, o que o torna um grande nome. Em sua época, havia apenas alguns guerreiros de 8 estrelas no mundo, e Zack se pergunta quantos restarão. Zack então conta a Langus como se sente. Ele deixa claro que não gosta de Balsa. Ele nem se importa se o homem é seu pai ou não. Nesse momento, Balsa se aproxima com uma aura avassaladora para se dirigir aos alunos. Ele diz apenas algumas palavras aos alunos, e estas são suas palavras, dizendo-lhes para se tornarem a carne e o sangue do Eldragon. No entanto, essas palavras carregam um peso esmagador junto com sua aura. Enquanto todos os alunos, exceto Zack, começam a tremer, até Langus reclama da dificuldade que tem para respirar, mas Zack não sente nada da presença de Balsa. Tudo o que ele sente por Balsa é puro ódio, mesmo sem saber o porquê. Depois de se dirigir ao aluno, Balsa se vira para ir embora. Outro ancião então assume as rédeas, dizendo aos alunos que o chefe da casa espera grandes coisas deles. Essa pessoa também chama a atenção de Zack, que começa a se perguntar quem é o ancião loiro. Zack percebe que a saída de Balsa reduziu um pouco a tensão entre os alunos, mas todos permanecem calmos após a presença de Balsa. O examinador então se adianta para revelar que eles vão anunciar as designações dos dormitórios. Zack fica chocado ao ouvir isso, pois pensou que todos iriam para o mesmo lugar. Langus então decide explicar a ele, já que não sabe de nada. Ele conta que a academia tem 4 dormitórios. Os alunos são alocados em um dos 4 dormitórios, que são os dormitórios leste, oeste, norte e sul. Momentaneamente, Zack ouve seu nome e se levanta para ir embora. Ele diz ao novo amigo para se cuidar, e os dois trocam gentilezas antes de ele ir embora. Zack foi designado para o dormitório leste da academia e fica surpreso ao ver o quanto as coisas mudaram em mais de 1000 anos. Ele segue as instruções escritas no bilhete em sua mão para chegar ao seu quarto. Ele teme que seu colega de quarto fique bravo por ele estar chegando atrasado, e tudo isso aconteceu porque ele se perdeu. Ele finalmente chega à porta e, com todo o entusiasmo, abre a porta para anunciar sua chegada e cumprimentar seu novo colega de quarto. No entanto, o entusiasmo e a empolgação diminuem quando ele vê quem é seu colega de quarto. Zack não tem noção disso, já que não prestou atenção durante toda a sessão de orientação. Ele parece animado ao admitir isso, mas Langus não acha que seja algo de que deva se orgulhar. Langus decide deixar para lá toda a sessão de bronca e sugere que eles durmam um pouco, já que treinarão no dia seguinte. Aparentemente, Zack planejava inicialmente abandonar a escola e partir em uma aventura, mas as novidades que viu desde que chegou à escola o interessaram. Ele decidiu ficar na casa por um tempo, se isso o ajudar a aprender mais sobre o mundo depois de um milênio. Um mês depois, as crianças estão passando por um treinamento intensivo com seu tutor. Eles estão aprendendo a dominar o sopro do dragão, criado pelo 15º líder da casa Eldragon. O tutor diz que eles precisam dominar a técnica para poderem usá-la em qualquer situação. O tutor se movimenta de um lado para o outro, observando as crianças. Ele percebe que alguns deles dominam a técnica, e um deles é Laika, a filha da chefe da casa. Aparentemente, ela já é habilidosa o suficiente para ser classificada como uma 2ª estrela. No entanto, ele está mais interessado em Zack. Enquanto todos os outros lutam, Zack carrega uma pedra na cabeça e 2 halteres com pequenas pedras também. O tutor começa a se dar conta de que Zack herdou o poder da cabeça. No entanto, ele se pergunta como consegue dominar tudo, já que não teve um professor que pudesse ajudá-lo. O professor só consegue se perguntar, mas não consegue chegar a uma conclusão. Por outro lado, Zack está pensando em como a técnica de respiração, o sopro do rei dragão que ele inventou, foi modificada e transmitida como o sopro do dragão. Aparentemente, as técnicas de respiração são maneiras de extrair éter do ar para o corpo e passá-lo adiante, o que, em última análise, ajuda a potencializar o éter. No entanto, o nível ideal depende da habilidade e criatividade do usuário. É por isso que cada casa nobre refina seu próprio estilo e mantém a técnica finalizada segura. Zack admite que a técnica é segura e fácil de aprender, mas acredita que é totalmente inútil se ele só puder usá-la quando estiver parado. Basicamente, sua técnica original lhe permite usar éter enquanto se movimenta. Os efeitos da técnica são enormes, mas poucos a herdaram devido à sua dificuldade. Zack a simplificou naquela época para que qualquer um pudesse usá-la e fortalecer o clã, mas nunca imaginou que ela evoluiria e existiria por mais 1000 anos. Zack
Zack fica impressionado com isso e acredita que talvez outras técnicas de artes marciais também tenham mudado ao longo do tempo. Após o treino, as crianças vão para o refeitório para comer. Enquanto todos lutam para comer devido ao cansaço, Zack mastiga sua comida sem se importar com nada. Ele percebe que Langus parece exausto e o incentiva a comer, pois ele não conseguirá se mover adequadamente se ficar sem energia. Langus é forçado a perguntar a Zack como ele consegue estar tão cheio de energia quando todos os outros estão exaustos. Zack despreza Langus, dizendo que ele é apenas um fraco. Ele o incentiva a comer mais e treinar mais. Enquanto dá uma palestra para Langus, Zack percebe que algumas das crianças bem treinadas estão, na verdade, comendo. Nesse momento, Laika se aproxima de Zack e, como Zack não a conhece, pergunta diretamente quem ela é. Langus quase engasga com a comida ao ouvir isso e rapidamente se aproxima de Zack para sussurrar em seu ouvido. Ele lhe diz que Laika é a filha do chefe, mas Zack inocentemente diz a Langus que não fazia ideia. Langus está quase morrendo de pressão ao dizer a Zack que eles nem deveriam estar falando com Laika. Zack apenas o encara como um tolo, enquanto lhe diz que ele também é filho do chefe, mesmo sendo um filho ilegítimo. Langus e Laika ficam chocados ao ouvir isso, e Laika pergunta se ele está dizendo a verdade. Zack responde calmamente que não tem motivo para mentir. Laika então pergunta como ele conseguiu ficar forte o suficiente para quebrar uma pedra de regeneração com as próprias mãos. Laika fica genuinamente interessada, mas Zack apenas responde que conseguiu fazer isso porque é um cara legal. Zack percebe que Langus está totalmente fora de si e o chama de volta, dizendo-lhe para comer. Laika então se aproxima de Zack, perguntando se ele gostaria de se juntar a ela. Zack fica confuso com o que ela quer dizer, e Laika diz isso claramente, incitando Zack a se tornar seu subordinado. Laika diz a Zack que ela se tornará sua apoiadora, já que ele é um filho ilegítimo, e ele, obviamente, gostaria de aliados. Laika quer que Zack a ajude a se tornar a próxima chefe usando seu poder, e promete recompensá-lo generosamente quando se tornar chefe da família. Ela tenta seduzi-la, mas Zack calmamente lhe diz que não está interessado na oferta. Ao ouvir isso, Laika presume que Zack também almeja se tornar o chefe da família, e é por isso que ele rejeita a proposta. Enquanto ela está ocupada vomitando seu lixo, Zack a observa e percebe que ela já está prestes a se tornar 2 estrelas, o que considera impressionante para a idade dela. Zack finalmente abre a boca para dizer à garota que ela é livre para fazer o que quiser, pois ele não está interessado em nada que diga respeito à família. Laika fica chocada ao ouvir isso e se torna mais persistente ao perguntar a Zack o que ele realmente quer. Zack fica furioso e, com raiva, esfaqueia a mesa com sua faca, enquanto libera uma pressão assustadora do corpo para dizer a Laika que não tem interesse em servir ninguém. Zack diz que quer ficar sozinho porque é obviamente o mais forte. Laika sente a pressão de Zack, o que a deixa completamente chocada. Ela não consegue acreditar que a aura de Zack a esteja assustando. Zack continua mastigando sua comida enquanto Langus tenta acalmar a situação. Laika então perde o controle e desafia Zack para um duelo. Zack fica surpreso com isso, mas não é de se esquivar de um desafio. Rapidamente, a notícia sobre o duelo se espalhou entre os alunos, de que Laika estava tendo um duelo no campo de treinamento. Os alunos correm para assistir ao duelo, e enquanto Langus surta, Zack age de forma muito casual. Langus tenta lembrar Zack de que está prestes a lutar com Laika, mas Zack simplesmente responde que não faz ideia de quem ela seja. Zack então percebe que Langus também está agindo formalmente, e pergunta o porquê. Bem, gênio, isso é porque você é filho do chefe, diz Langus. Zack então pergunta a Langus o que ele quer dele. Zack tenta explicar a situação. Ele diz que Laika é filha de Balsa, e que ela também tem sangue de Typhona, que é basicamente uma das 4 grandes casas que apoiam Eldragon. Langus diz que Laika é um gênio porque foi capaz de dominar todas as formas de esgrima que vêm da casa Typhona. Zack fica parado ali casualmente, enquanto diz a Langus que a única coisa da qual ele tem conhecimento é o fato de que ela é filha de Balsa. Zack começa a rir, dizendo que não saber, na verdade, dá mais sabor à coisa toda. Ele considera isso uma reviravolta emocionante, enquanto Langus o repreende, dizendo que não há como ele vencer Laika. Langus pergunta por que ele aceitou o desafio, e Zack responde que é óbvio que ele deveria aceitar se fosse desafiado para um duelo. Além disso, Zack encara Laika e conclui que ela parece mais preparada para o duelo. Laika então grita para Zack parar de tagarelar, enquanto o encara com sua espada enfiada no chão como uma verdadeira guerreira, e pergunta a Zack se ele está pronto para aprender boas maneiras.